Olá, gente, eu vim aqui de novo falar sobre The Last of Us. Eu já gravei um vídeo falando um pouco sobre a série, falando um pouco sobre jogos. Também já gravei dois vídeos falando sobre o episódio 1 e 2, episódio 3 e 4. Eu vou deixar linkado aqui no card a playlist que eu criei aqui pro canal, falando só sobre The Last of Us. E deixando logo isso de lado, eu não sou uma pessoa que jogou jogos, então eu sou uma pessoa completamente nova nesse universo. E tudo que eu falar aqui é de uma pessoa que não sabe muito sobre esse universo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o episódio 5 e sobre o episódio 6. Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Vislumbres. Como sempre, esse vídeo corre o risco de ter vários spoilers sobre o episódio 5 e sobre o episódio 6. Então, estejam avisadas as pessoas que não gostam de pegar spoilers sobre algo que elas gostam de ver. Então, vamos direto ao vídeo. Antes de eu falar um pouco sobre os dois episódios, eu queria fazer alguns comentários antes de eu adentrar mais profundamente no episódio 5 e no episódio 6. A primeira coisa que eu queria falar é que nós estamos chegando bem perto da reta final da primeira temporada de The Last of Us. Por quê? A gente acabou de ver o sexto episódio no domingo e faltam apenas 3 episódios pra acabar. E adiantando logo os meus comentários, eu achei esses dois episódios, o 5 e o 6, episódios muito bons. Teve uma coisinha que me incomodou, na verdade, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas em geral, eu gostei muito desses dois episódios. Eu disse que a gente acabou de passar da metade, ou a gente já passou da metade da série, e que alguns episódios atrás, algumas coisas estavam começando a ficar claras, e que nesse episódio 5 e nesse episódio 6, elas realmente ficaram muito claras pra mim. Que The Last of Us é uma série muito mais do que eu esperava dela. Porque durante, acho que até o episódio 4, pelo menos até a metade do episódio 5, eu tava tentando entender em que tipo de gênero The Last of Us se encaixa. Eu tava tentando colocar ela em algum gênero pra poder eu entender que história ela tava tentando entregar pra mim. E que na verdade isso não me importa muito. Não tava dando certo eu tentando encaixar The Last of Us em alguma caixa de gêneros, de série, de histórias, né, pra poder eu ficar mais confortável. Bem, mas a gente pode se perguntar, The Last of Us é uma série de terror? Tem alguns momentos que dão susto na gente, né? A The Last of Us é uma série de ação? Também tem cenas de ação que tiram nossa respiração. Ela é uma série de drama? Acho que é uma das maiores características de The Last of Us é ser uma série de drama. E se você perguntar, essa série me faz rir? Também, ela faz a gente rir. Eu já ri bastante em algumas cenas de The Last of Us. E no final, o que eu quero dizer com tudo isso é que The Last of Us pra mim é tudo. Tudo. Ela pode ser drama, ela pode ser comédia, ela pode ser ação, ela pode ser terror, ela pode ser suspense. E eu acho que isso é uma característica que é muito boa, na minha opinião. E durante esses quatro episódios e meio, vamos dizer assim, foi um dos meus maiores desafios, foi me desapegar dessa ideia que The Last of Us foi vendida pra mim como uma série de zumbi, como uma série de ação, como uma série de mundo pós-apocalíptico, e que ela tinha a obrigação de me entregar assuntos e imagens e histórias e dramas e personagens que condiziam com essa premissa de pós-apocalíptico, com a premissa de terror, com a premissa de ação. Na verdade, ela não tem obrigação nenhuma de me entregar isso. E eu acho que isso é o maior mérito da série, na minha opinião, que é quebrar essas minhas expectativas. Porque nunca na minha vida que eu ia esperar ver um episódio tão bonito como foi o episódio 3, eu nunca ia esperar que a série me entregasse uma história, que eu já vou entrar mais em detalhes, tão trágica quanto a história dos irmãos. Então, eu acho isso um grande mérito da série. Eu tô gostando muito de The Last of Us. E eu estou bem ansioso pro que vem pro futuro, né? Pro que vem nesses 3 últimos episódios da série. Bem, eu vou falar um pouco sobre o episódio 5, né? O episódio 5, na minha visão, ele é a segunda parte do episódio 4, né? Ele é um complemento pro episódio 4, ele consegue introduzir novos personagens, e ele consegue fazer conexões muito bem feitas com os protagonistas, né? Porque na minha cabeça, como é que eles iam... Quando começou o episódio 5, eu queria muito saber como é que eles iam conectar a história que tava acontecendo lá em Kansas City com o Joe e a Ellie, né? E eles conseguiram, ficou muito bem. Mas uma coisa que eu disse que eu não gostei muito, ou me incomodou bastante, foi que eu senti muita falta da Kathleen, né? A Kathleen, eu posso dizer que seria a vilã do episódio 4 e do episódio 5, mas nesse mundo de The Last of Us a gente não pode considerar personagens vilões assim, todo mundo ali tem um motivo, mas a Kathleen, ela é uma personagem, na verdade, ela é uma personagem que
eu não consegui me conectar bem com ela. Eu achei que ela fez falta. E parece que eu queria mais dela. Eu queria ver bem mais da história dela e do que ela acreditava. Então, na minha opinião, aquele fim que ela teve com aquele infectado, com aquela criança infectada, basicamente infectando ela no final do quinto episódio, me deixou com uma sensação de que faltava alguma coisa da história dela. Porque eu não consegui me conectar com essa personagem. E o que eu gosto da personagem, na verdade, vem da atriz, que é a Melanie Lynskey. Melanie Lynskey, eu não sei falar o nome dela. Que ela também tá em Candy, que é uma série sobre true crime que tem no Star Plus. E eu gosto muito do trabalho dessa atriz. Então tudo que eu gosto na Kathleen, na verdade, vem da atriz e não da personagem em si. Eu senti falta, eu achei que ela ia durar pelo menos mais um episódio. Na verdade, eu achei que esse arco dos irmãos e da Kathleen em Kansas ia durar pelo menos 3 episódios. E não, ele durou o quarto e o quinto episódio, né? Por isso que eu achei que faltou mais alguma coisa. Eu não sei vocês, mas eu achei que faltou. A personagem da Kathleen, ela morreu e assim, eu não sinto muita falta dela. E diferente do episódio 3, que a gente se emocionou bastante com a história do Bill e do Frank. E eu lembro de uma frase do Bill falando pro Frank na hora que ele toma o vinho, né? Que ele fala que isso não é a ação trágica no fim de uma história, né? Que não é um romance trágico que a gente vai ficar muito triste por uma tragédia. O que, na verdade, é muito diferente desse episódio 5, né? Porque o que aconteceu com o Henry e com o Sam é uma história bastante trágica, uma história bastante horrível. Eu achei uma história muito cruel, achei uma história muito sem piedade, uma história que realmente não tem pena dos seus personagens. E eu terminei esse episódio, pode ser uma hipérbole que eu vou falar, mas eu terminei sem esperanças. Quando terminou o episódio 5 com a morte do Sam e do Henry. Eu acho que é isso. O episódio 3, ele deixa um sentimento... Não sei. É um sentimento bom. A gente viu uma história muito bonita. O episódio 5, ele termina deixando um sentimento muito ruim. E isso não é do mérito da série. Eu não tô falando isso como se fosse algo ruim da série. Na verdade, eu acho que é algo muito bom. Eu acho que, na verdade, era o que os roteiristas queriam que a gente sentisse no final do episódio. E foi o que eu senti. Eu me senti bastante ruim. Nesse episódio 5 tem algumas coisas que me chamaram bastante atenção, né? Eu acho que o episódio 5, ele trata muito sobre fim de infância, né? Uma infância do Kevin, a infância da Ellie. A Ellie tem 14 anos. E para algumas pessoas ela é uma adolescente, ou ela é uma adolescente, eu acho que é considerada uma adolescente já. Mas na minha cabeça, na memória que eu tenho, quando eu tinha 14 anos, eu tava muito mais próximo da infância do que de uma adolescência em si, ou de uma fase mais adulta, né? Então, naquela cena que a Ellie tá tentando curar o ferimento do Kevin, na primeira vez eu tinha pensado que ela tava fazendo aquilo pra deixar o Sam mais confortável. Mas no final, eu falei Kevin, acho que eu falei Kevin, mas é Sam, o nome do garoto é Sam. Mas na segunda vez, ela não é burra, a Ellie, ela não é uma personagem burra, mas também não é uma personagem ingênua. Então eu não sei explicar muito o que tava acontecendo lá naquela cena. Mas é interessante que essa série, esse episódio se passa em muitos locais que lembram crianças, né? Tem as pinturas do Sam nas paredes, tem aquele local onde tá nos túneis que parece mais uma escola onde várias pessoas moravam. Então é muita coisa que lembra a infância. Coisa que, assim, esse episódio com certeza vai tirar de todo mundo ali, né? O Sam vai morrer, a criança, e a Ellie acho que vai entender... Se ela já não entendia, ou se ela já entendia bastante sobre como funcionava o mundo, vai ficar um pouco mais claro pra ela como aquele mundo é, assim, cruel. Podemos dizer que a Ellie, assim, ali daquele momento, perdeu a infância dela. A Ellie realmente queria que o sangue dela curasse o novo amigo dela, né? Porque, meu Deus, né? A Bella Ramsey é uma bela atriz. E o Joe nem se fala também, né? E é frustrante porque o Joe... tava aderindo à ideia de levar o Sam e o Harry pra viagem com eles, né? Eles estavam aderindo à ideia de ter mais gente nessa caminhada. Mas a gente sabe como acaba o episódio, então acaba de jeito péssimo. Sobre o episódio 6, eu acredito que ele funciona assim como funcionou o episódio 4 na série, né? O episódio 4 foi mais curto, o episódio 6 ele é um pouco mais longo, mas não deixa de ser um respiro de uma coisa bastante forte que aconteceu na série, né? O episódio 3 foi do Bill e do Frank, seguido de um episódio 4 mais curto, mais calmo, sem tanta coisa, né? Mas tem ação, não tô dizendo que não teve ação no episódio 4. E o episódio 6 funciona como a mesma coisa, ele funciona como um respiro depois de algo muito horrível, que é o episódio 5. E nesse episódio, como também falei no vídeo passado, o episódio 4 eu acho que ele tem bastante coisas interessantes
mais no desenvolvimento da história. E no episódio 6 também. Se passaram 3 meses depois do acontecimento do Sam, do Henry, e o Joe e a Ellie, eles estão bem mais próximos, né? Estão tendo conversas que eu nunca imaginei que eles teriam, levando em consideração que a primeira vez que eles se viram, o Joe deu um empurrão nela na parede. Mas é isso, eles estão mais próximos, estão mais íntimos, podemos dizer assim. Não tão íntimos, porque a Ellie descobre nesse episódio que o Joe teve uma filha e ele nunca contou isso pra ela. Mas de certa forma, sim, eles estão bem mais próximos do que 3 meses atrás, por exemplo. Mas uma coisa que eu achei bem interessante nesse episódio 6 é que ele trata de algumas coisas que não foram tratadas nos episódios anteriores, né? Porque o que acontece? No episódio 1 tivemos a perda da Sarah, e faz um tempo que a gente não ouve falar dela, né? A gente sabe que isso aconteceu, a gente sofreu com o Joe do primeiro episódio, essa perda, mas a série não cutuca essa ferida durante esses episódios. Nesse 6º episódio, eles retomam essa história, eles retomam essa personagem, porque ela é bastante importante pra história. É como a série cutucou numa ferida que tava recém cicatrizada, né? Tava começando a cicatrizar, na verdade. E a série vai lá e cutuca. Ela cutuca de formas verbais, né? O Tommy falando que a vida dele parou e ele tem que continuar, um monte de coisa que ele fala lá. Ele cutuca de formas imaginárias, que é quando o Joe fala não, ele vê uma garota que se parece muito com a Sarah, que atualmente ela teria 34 anos, 34 anos, e possivelmente teria uma filha e tal. E a série também, ela toca nessa ferida de uma forma muito mais visual, que é quando eles realmente mostram o rosto da Sarah nos flashbacks do Joe. E aí esse episódio, ele é um pouco mais íntimo, né? O Joe e a Ellie estão mais íntimos, e a gente tá mais íntimo dos personagens. Então, a série vai tratar das crises de ansiedade que o Joe tá tendo. Pra mim, aquilo é ansiedade, né? É uma dor no coração que ele tá sentindo ali, um medo. Ele realmente tá com medo de alguma coisa acontecer com a Ellie. Então, ele tá tendo essas crises de ansiedade, ele tá tendo esses medos, esses sonhos. E a Ellie, querendo ou não, ela tá bem mais apegada com o Joe do que com qualquer outra pessoa. Então, a ideia de eles se separarem é muito, muito ruim. Muito ruim pra Ellie, muito ruim pro Joe e muito ruim pra gente. E uma última coisa antes de terminar o vídeo, que eu queria dizer que eu não sei se o Tommy vai retornar pra série, mas se não retornar, eu devo dizer que eu esperava mais desse personagem, eu esperava que ele fosse participar um pouco mais da série, mas não, ele realmente foi como realmente um ajudante ali pro Joe. Eu queria que ele tivesse aparecido mais, então não sei se ele vai retornar pra série. Bem, gente, esses foram os meus comentários sobre o episódio 5, sobre o episódio 6 de The Last of Us. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente tem bastante coisa interessante nesse canal. E, no saldo geral, eu gostei muito dos episódios. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio, se vocês estão gostando da série até então. E se vocês têm alguma coisa a comentar sobre os episódios que vocês acharam, isso vai ajudar bastante aqui no canal. Então, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.